E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é gloriosa quando ela fala desta vitória. A Bíblia diz assim, olha que brado. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A Bíblia diz que pelo pecado do homem entrou a morte. Não existia morte antes do pecado. A morte entrou por um viés, chamada pecado. Porque Deus não criou o homem para morrer. Deus criou cada um de nós para vivermos eternamente na presença dEle. E a Bíblia diz que a morte entrou pelo pecado. E Jesus viveu sem pecado. Ele vai à cruz do Calvário e inocentemente Ele paga a dívida que era minha. E aí o brado que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A Bíblia diz que Ele desceu às profundezas da terra. E a Bíblia diz que Ele tomou as chaves da morte e as chaves do inferno. Por que Ele tomou a chave da morte? Eu vou ler, e diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Como Ele não tinha pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Como Ele não tinha pecado, quando Ele morre, Ele desce às profundezas da terra. Ele não tinha pecado, Ele diz assim: não tem aguilhão que me prenda aqui, pode abrir a porta. E ao terceiro dia, a morte morreu, a morte foi vencida, a morte foi matada por Ele. Ele matou a morte, Ele sepultou a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Ele ressuscita ao terceiro dia. E nós só estamos aqui porque haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E quando estiverem expostas as nossas vidas, abrir-se-á um outro livro chamado Livro da Vida. E aqueles que tiverem o seu nome no livro da vida não receberão o dano da segunda morte. Diz a palavra de Deus: passarão da morte para a vida. O nosso nome está lá. Eu quero dizer a todos vocês que essa conquista é maravilhosa, e que os vossos nomes sejam publicados em muitos diários oficiais e em muitas conquistas na vossa vida profissional, mas acima de tudo, que o vosso nome seja escrito no livro da vida. Quando estiverem de comparecer ante o tribunal de Cristo e Ele lê o seu nome, imaginou a chamada, irmão? Quando Deus começar a chamar. Hoje nós temos aqui os formandos: Luísa Comelli Gueiros, Helder Almeida Silva. Quem é Helder? Débora Gestas, Rebeca Alves, Walter Cal. Imaginou, Walter? Abriu o livro, o seu nome está lá, Walter Cal. Hein? O livro da vida. Já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Milena Cerqueira, Francielen Gomes, Stephanie Souza Pontes. Tem não? Gabriel Jacobsen. Eu estudei com o Jacobsen, Gabriel. Você é parente de Abner? Não? Sobrenome judeu, né? Igor Lacerda. Igor. Viu, Igor? O Senhor te abençoe, viu, meu filho? Júlia Fragoso, Rosimar Ferreira, o Senhor te abençoe. Nós temos aqui também algumas autoridades. Rafael Sintra, presente. Também doutor Ilaceia Novaes, doutor Hermínia Azuri, juízes de direito, doutora Patrícia Faroni,
doutora Samanta, doutora Célia Gonçalves, doutora Letícia Fundão, Gestas, doutora Bianca Seibel, doutor Gabriel, doutor Dax, doutor Jabes, pastor Jabes querido, pastor Jabes, pastor e procurador aposentado Jabes Italino Teixeira Gueiros, e todas as demais autoridades, sintam-se cumprimentadas. Nós gostaríamos de encerrar dando glória, irmãos. Eu quero encerrar dando glória, porque a palavra de Deus diz na carta aos Romanos que Ele morreu pelo nosso pecado, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Significa que se Ele apenas tivesse morrido, vã seria a nossa fé, não haveria motivo de comemorar. Se Jesus simplesmente tivesse morrido pelo meu pecado e pelo seu pecado, não havia comemoração, porque Ele não apenas pagou o preço no meu lugar, Ele venceu o pecado e Ele venceu a morte. Ele venceu. E a palavra de Deus diz, quando Ele foi assunto aos céus, foi um momento tão glorioso. Observe que esse momento glorioso está registrado na palavra de Deus. Está lá no livro dos Salmos, no capítulo 24, que diz: quando Jesus foi assunto aos céus, Ele chegou diante da porta, Ele chegou diante dos portais da eternidade, e de repente ouviu-se um brado: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Nunca ninguém havia entrado no céu. A Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, que está no céu. O céu não foi inaugurado não, irmãos. Quem morreu em Cristo está esperando, porque eles ressuscitarão no dia do arrebatamento, e nós receberemos um corpo glorificado, entraremos todos juntos. Só existe um que entrou até agora. Foi uma festa gloriosa. A Bíblia diz que se deu assim: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. De repente um brado se deu no céu: mas quem é este Rei da Glória? E a expressão foi: o Deus forte. Ele é forte porque Ele não recuou diante da morte. O Deus poderoso, porque ao terceiro dia a morte não pode detê-lo. Ele é o príncipe da vida, porque o aguilhão da morte é o pecado, e Ele sem pecado ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte teve que abrir a porta dizendo: eu não tenho pecado, eu não vou ficar aqui. E ao terceiro dia Ele ressuscita. O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na guerra, porque Ele venceu a grande batalha na cruz do Calvário. E eu quero encerrar com o texto que lemos. O texto que lemos diz: havendo riscado a cédula, a escrita de dívida que era contra nós, Ele apagou a dívida. A dívida está apagada. Hoje nós podemos adorar a Deus, porque a dívida está apagada. Foi paga a dívida. Deus é justo. Deus não vai levar ninguém para a eternidade porque Ele simplesmente é bom. Não, acima de tudo Ele é justo. E a santa ira de Deus recaiu sobre o seu Filho unigênito. Ele pagou o preço por mim, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, nos seus decretos. Não havia como nos salvarmos.